Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois verso 7, Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Verso 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta
e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, agora, nesse capítulo, nós voltamos outra vez para a sequência cronológica dos eventos proféticos depois do capítulo 16. Do capítulo 17 e 18, nós vimos o último parêntese do livro, e agora continua a sequência cronológica nesse capítulo. E esse capítulo 19, ele trata do clímax, grande clímax desse livro de Apocalipse. A vinda de Cristo em glória para reinar. Agora, o mundo está preparado para o seu verdadeiro rei. Todo o livro foi, de fato, preparação para esse grande evento. Nós não estudamos, mas na primeira parte do livro, nos primeiros 3 capítulos, onde fala sobre as igrejas, as 7 igrejas, o Senhor Jesus Cristo é visto no meio das igrejas, conhecendo as obras de cada um. No meio do livro, nós estudamos e vimos como que Cristo aparece no meio do trono, julgando o mundo. E agora, ele vem em grande glória para reinar. E nesse evento, como descrito no capítulo 1, versículo 7, todo olho o verá. É a sua segunda vinda para a terra. Esse capítulo tem 4 divisões, que também podem ser chamados de 4 grandes coisas. Os versículos 1 até 10, nós lemos sobre o júbilo no céu e também na terra, no fim da grande tribulação, nas bodas do Cordeiro. E aqui nós poderíamos chamar essa parte a grande alegria no céu e na terra. A grande Babilônia foi julgada, aqueles que perseguiam os salvos foram julgados, estão sendo julgados, e tem grande alegria nos céus e na terra por parte dos salvos. Outra divisão seria dos versículos 11 a 16, que descreve a visão da vinda gloriosa de Cristo. E aqui nós poderíamos intitular a grande glória. Versículos 17 até 18, nós temos um convite e a preparação para a grande ceia das aves do céu, no Armagedon. Aqui poderíamos chamar a grande ceia. E nos versículos 20 até 21, versículos 20 e 21, melhor, nós temos o julgamento da besta e do falso profeta e seus seguidores, exércitos que estão ao seu lado contra o Senhor, e o Senhor os vence. A grande vitória. Então vamos pensar um pouquinho nessa primeira parte dos versículos 1 até 10, sobre esta grande alegria nos céus e na terra. Vamos olhar primeiro os versículos 1 e 2 mais de perto. É notável aqui como que aparece a palavra aleluia 4 vezes nessa primeira parte. Porque essa palavra aleluia, que significa louvai o Senhor, é muito rara nas Escrituras e é usado somente aqui no Novo Testamento. No Velho Testamento, essa palavra é achada pelo menos 21 vezes.
e todos no livro dos Salmos. E nós observamos que essa palavra é usada somente em ocasiões de grande importância, como nesse caso aqui. A primeira palavra, aleluia, aqui vem desta numerosa multidão no céu. Provavelmente vem dos santos e dos anjos, por causa do julgamento sobre Satanás. E também os agentes humanos que ele usou aqui na terra. E também o julgamento da grande meretriz, a grande Babilônia, que nós estudamos nos capítulos 17 e 18. Então a justiça agora tem sido efetuada e o sangue dos servos de Deus vingado. E o tema do louvor aqui é por causa da salvação, da glória e do poder de Deus. No versículo 3, temos a segunda aleluia, que vem da mesma multidão. Segunda vez que temos essa expressão. E agora, porque esse juízo da grande Babilônia é permanente e para os séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Ela está definitivamente aniquilada. No versículo 4, os 24 anciãos, que, como já estudamos, representam simbolicamente a igreja no céu, são mencionados aqui pela última vez no livro de Apocalipse. Depois disto, a figura da igreja muda para a esposa do Cordeiro, versículo 7. A igreja agora também toma parte nesse louvor, com o seu amém, aleluia. Muito precioso pensar isso. Versículo 5. Então, aqui no versículo 5, uma voz é ouvida do trono, provavelmente do próprio Senhor Jesus Cristo. Adoração a Deus, por parte de todos os servos, inclusive na terra. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Verso 6, isso traz a quarta grande exclamação, aleluia. Como voz de muitas águas, ando cada vez mais. Chegou o tempo do reino, que foi esperado e que foi suplicado pelos salvos durante os séculos. Naquela frase ensinada pelo Senhor, venha o teu reino. E agora chegou esse tempo tão esperado. E esse tempo que foi profetizado milhares de anos antes. E o Senhor Todo-Poderoso agora é reconhecido pelo mundo inteiro. Versículo 7. Agora no versículo 7 é anunciado um evento muito especial no céu. As bodas do Cordeiro. E a figura aqui, desse acontecimento, é comparado com o casamento judaico. E a noiva que é a igreja, que já se ataviou. Como também descrito por Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 27. Ela está preparada. Ela está vestida de linho finíssimo. Linho finíssimo e puro. Essa expressão que é dita aqui, já se ataviou, é uma referência indireta ao tribunal de Cristo, que aconteceu no céu depois do arrebatamento. Pois que a igreja foi levada por Cristo, depois que ela for levada, todos os salvos comparecerão perante o tribunal de Cristo. E essa
essa vestimenta aqui, essas vestes, esse linho finíssimo, como descrito aqui, representa os atos de justiça dos santos. Esse assunto do tribunal de Cristo e do arrebatamento não é explicado em Apocalipse, porque já foi ensinado detalhadamente nas cartas de Paulo. Uma aplicação para nós, como crentes, como salvos hoje, nós devemos sempre lembrar que a recompensa de glória que teremos com Cristo no seu reino não será a mesma para todos, mas é preparado por nós mesmos nesta vida, como uma noiva prepara o seu vestido antes de usá-lo. E o versículo 8 explica isso. O linho finíssimo, resplandecente e puro representa os atos de justiça feitos pelos salvos aqui na terra. Isso não está relacionado à salvação. Deve ser bem claro isso. Mas está relacionado ao galardão dos salvos. Se nós queremos andar nesta glória com Cristo, nós teremos que viver aqui, nesta vida, na terra, vidas puras e sermos fiéis a Ele aqui. Isto está relacionado à recompensa. Versículo 9. O anjo pediu que João escrevesse mais uma vez uma das 7 bem-aventuranças que nós encontramos no livro de Apocalipse. É interessante, esse número 7 se repete muitas vezes no livro, e essas bem-aventuranças também estão em número de 7. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, aqui, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7, e também 22, 14. Uma coisa interessante de observar nessas bem-aventuranças é que elas sempre são ligadas com pessoas na terra. E isso tem levado irmãos a entender que enquanto que as bodas acontecerão no céu, antes da vinda de Cristo, conforme já vimos no versículo 7, porém a ceia das bodas, supostamente, expressão que foi usada por João Batista em João capítulo 3, versículo 29, que são aqueles que são chamados à ceia das bodas. E nós podemos dizer que os santos do Velho Testamento ressuscitados, conforme Daniel 12, 13, juntamente com judeus e gentios que foram salvos durante o período de tribulação, tanto aqueles que permaneceram vivos até aqui, nesse dia da vinda do Senhor, como também aqueles que morreram e que foram ressuscitados, conforme veremos no capítulo 20, versículo 4, eles certamente farão parte desse grupo, desses grupos de salvos, que são convidados para a ceia das bodas. Nós devemos lembrar que o casamento judaico tem essas diferentes etapas distintas. O casamento judaico, ele era caracterizado principalmente por 3 etapas. A primeira etapa é o noivado. Eu falo era, mas continua esse mesmo formato entre os judeus hoje, né? Primeira etapa, o noivado. Nesse período, era feito um contrato de casamento pelos pais, quando os noivos ainda eram bastante jovens, bem novos. E também era realizado o pagamento do dote. E isso é uma representação
em forma de figura, né, do período atual da igreja. A igreja hoje ainda está aqui na Terra, ainda não aconteceu as bodas, né? Mas ela já foi comprada pelo sangue de Cristo. Poderíamos dizer aí o dote, né? Foi pago. E a igreja, a noiva, ela aguarda a vinda do noivo para chamá-la para si. Então hoje está nessa primeira etapa do noivado. A segunda etapa é a etapa da cerimônia do casamento. Quando os noivos eles atingiam a idade apropriada, chegava a data marcada, então a segunda parte era realizada. O noivo, acompanhado dos seus amigos, ia para a casa da noiva e a levava para a sua casa, no caso ainda a casa dos seus pais, onde a cerimônia do casamento acontecia. Essa etapa se realizará no arrebatamento da igreja, quando Cristo, o noivo, vem buscar a noiva e levar ela para a casa do Pai. Mas tem uma terceira etapa no casamento que aparece aqui, que é as bodas, a cerimônia do casamento, a ceia, que era mais longo. Então, terminada a cerimônia do casamento, então o noivo, ele apresenta a noiva ao novo lar deles, onde eles vão morar. E ali acontece as bodas e uma série de festividades por vários dias. Normalmente, os casamentos judaicos celebravam essas bodas durante 7 dias. E é interessante que o período de tribulação é 7 anos, né? E a igreja vai estar nesse tempo no céu com Cristo. Então, não é estranho entender certamente vão acontecer também em relação a Cristo e à igreja. E ainda no fim desse versículo 9, por parecer uma coisa incrível, tudo isso, de tão glorioso que é, para tirar qualquer dúvida, o anjo afirma que acontecerá mesmo assim. São estas as verdadeiras palavras de Deus, e não podem falhar. Versículo 10. É interessante que nesse ponto aqui, parece que a emoção toma conta de João, ele fica tão impressionado com o que ele está vendo, que ele deseja adorar o anjo que mostrou essas coisas para ele. Mas vimos que não foi permitido pelo anjo, ele disse, sou conservo teu. Servos não recebem adoração de outros servos. Nós devemos aprender essa lição dos anjos. Somente podemos adorar a Deus e Cristo. Se os anjos não aceitam adoração, claro que o grande erro daqueles que adoram santos hoje e veneram santos, homens que já, pessoas, homens e mulheres que já morreram. João e os seus irmãos são chamados aqueles que mantêm o testemunho de Jesus, porque assim como o próprio Senhor, eles sofreram muito por isso. Fim do versículo 10. Agora passamos para a segunda etapa, versículo 11 em diante, versículos 11 a 16. A visão da manifestação gloriosa de Cristo vindo em grande poder, e aqui a grande glória de Cristo. E agora nós chegamos no alvo, no centro, ou no clímax do livro, para o qual todas as coisas foram escritas a respeito do Senhor. Como dissemos no início, na primeira parte do livro temos Cristo exaltado no céu, mas invisível ao mundo, andando no meio das igrejas, conhecendo, louvando e corrigindo suas obras. Na parte central do livro, Cristo está no céu, no meio do trono, recebendo adoração
abrindo os selos, que inicia uma série de julgamentos terríveis sobre a terra. Mas agora Cristo vem outra vez para a terra, em glória, para reinar visivelmente. E é o momento da resposta à oração dos santos: venha o teu reino. Devemos notar que a manifestação de Cristo em glória é mencionada em muitas das cartas dos apóstolos. Como, por exemplo, uma expressão muito interessante na carta de Paulo a Tito 2 e 3. A bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo na sua manifestação, como descrito aqui em Apocalipse 19. E também é um dos assuntos futuros mais descritos no Antigo Testamento, pelos profetas. Vamos olhar versículo por versículo. Versículo 11. O cavalo branco no qual o Senhor vem nesta visão. Vamos entender essas coisas de forma simbólica dentro da visão que foi vista por João. Esse cavalo branco aqui, o cavalo branco, ele era usado pelos reis vitoriosos, retornando das batalhas. E Cristo aqui, o cavaleiro vitorioso, é chamado fiel e verdadeiro, falando do seu caráter puro. Ele julga e peleja com justiça e com verdade, em grande contraste com o anticristo, que reinou por um tempo pela mentira e engano, e que apareceu 7 anos antes disso no mundo, no seu cavalo branco também, simbolicamente, para enganar o mundo, como vimos no capítulo 6, versículo 2. Primeiro selo. Versículo 12, agora começa uma descrição do próprio Senhor Jesus Cristo, o cavaleiro que vem montando neste cavalo branco. Seus olhos são como chama de fogo, e fala da sua onisciência, que lhe dá todo o direito de julgar com justiça. Os muitos diademas, muitas coroas na sua cabeça, falam da sua grande glória como Rei dos Reis. O nome escrito, que somente ele mesmo conhece, nos lembra que, como Deus, ele é inesgotável. E há sempre mais que vamos aprender sobre ele por toda a eternidade. Muito, muito mais. Versículo 13. Seu manto tinto de sangue é a prova da grande batalha contra Satanás e seus agentes, que foi vencida pelo Senhor. Versos 17 e 18. Na batalha de Armagedon. E nós poderemos ler depois, não agora por causa do tempo, Isaías 63, 3, nós vamos ler depois, no final, conversando com os irmãos, a descrição de Isaías sobre isso. As suas vestes manchadas de sangue. O outro nome que aparece, o Verbo de Deus, que também é usado outras vezes por João, tanto no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, o Verbo que se fez carne, também na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1 também, com respeito ao Verbo da vida, e agora também Apocalipse, escrito por ele. E essa expressão, verbo, expressa o fato que Cristo é a revelação de Deus para os homens. O verbo, a palavra, aquilo que revela Deus. Ou aquele que revela Deus, melhor. Versículo 14. Os seus exércitos do céu vêm com ele também. Como dissemos simbolicamente também na visão, montando cavalos brancos, como vitoriosos também. Quem são esses exércitos? Isso é uma pergunta que nós podemos responder em parte, mas não podemos afirmar com certeza todos que estarão aqui.
Podemos dizer com certeza que a igreja está incluída aqui, e eu vou mencionar algumas passagens com os irmãos. E também podemos lembrar os anjos que também vão estar presentes aqui. Vamos olhar com respeito à igreja em Colossenses capítulo 3 e versículo 4. Colossenses 3 e 4. Carta de Paulo aos Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Pelo contexto, podemos facilmente entender que não se trata do arrebatamento, mas a manifestação em glória de Cristo e a igreja também com ele. Vamos também olhar 1 Tessalonicenses 3:13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3:13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Essa expressão com todos os seus santos destaca claramente que não é arrebatamento. No arrebatamento ele vem para a igreja, mas agora ele vem com todos os seus santos. Aqui também em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 14, que já estudamos, nós vimos essa frase: pelejarão eles contra o Cordeiro, falando da besta e do falso profeta, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Essa expressão, chamados, eleitos e fiéis, é uma expressão usada para salvos. E aqui no contexto para a igreja, na sua segunda vinda. Agora vamos ver alguma coisa nas Escrituras que fala a respeito dos anjos vindo com ele. Vamos olhar primeiro Mateus 16 e 27. Mateus 16 e 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O contexto aqui também encaixa na segunda vinda. Vamos para o capítulo 24, Mateus 24, e o versículo 31. Contexto de segunda vinda também, olha o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E o contexto aqui é no fim da tribulação, segunda vinda. Também Judas tem um versículo interessante sobre isso, versículo 14 de Judas. Judas só tem um capítulo. É uma profecia que está no livro de Enoque, que não temos na Bíblia, é um livro apócrifo, escrito por Enoque.
Judas lembra desse livro quando diz: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, referindo-se a anjos aqui, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Essa expressão que Enoque profetizou lá atrás, antes do dilúvio, ela tem duplo cumprimento. Ela se cumpriu no dilúvio, sim, mas ela se cumpre completamente, ou seja, essa profecia se complementa finalmente na vinda do Senhor. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Isso fala de anjos. Outros textos também, que nós não vamos ler agora por causa do tempo, mas que pode ser visto depois, nas conversas. Zacarias 14:5 descreve bastante detalhes a respeito da vinda do Senhor, seus pés sobre o Monte das Oliveiras e tudo mais, e também a Batalha de Armagedon. E também 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 10. Ali menciona todos os santos vindo com ele, de uma forma coletiva, todos os santos. A palavra usada nas duas passagens é santos. E nós vemos aqui que esse exército que está acompanhando o Senhor é descrito como tendo vestiduras de linho finíssimo, ainda aqui no versículo 14, que são os atos de justiça dos salvos, recompensados no tribunal de Cristo, que nós já vimos no versículo 8, que fala da igreja já recompensada. Alguns irmãos entendem que os santos de outras dispensações anteriores ao período da igreja também estarão incluídos nesse exército celestial que vem com Cristo. Mesmo que a ressurreição desses aparece depois, só no capítulo 20, versículo 4. Mas, como nós já vimos no capítulo 6, versículo 11, que descreve almas de salvos não ressuscitados com vestiduras brancas, então, dessa passagem fica claro que vestes brancas não exige ressurreição. Ou seja, pode ser que eles vêm, esses santos do Antigo Testamento, que estão no céu com Cristo ainda sem corpos, né? Porque eles não ressuscitam ainda, eles só vão ressuscitar no fim da tribulação, conforme capítulo 20, versículo 4, e Daniel, capítulo 12, versículo 13. E também conforme nós vimos lá no capítulo 11 e versículos 18, sobre a ressurreição dos profetas no fim da tribulação, os santos do Antigo Testamento. Então, não necessariamente eles precisam estar ressurrectos para vir com o Senhor. Lembremos que no arrebatamento da igreja também, as almas dos salvos da época da igreja vão vir com o Senhor, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4. E eles vão receber um corpo nos ares, no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento. Então, pode ser que se repita a mesma situação aqui na segunda vinda de Cristo, com respeito aos santos que viveram e morreram antes da época da igreja. Podemos conversar sobre isso melhor depois. Versículo 15. A espada que sai da sua boca, certamente é uma figura que representa a palavra de Cristo, a sua palavra poderosa com a qual ele vence os seus inimigos. Não vamos ler agora por causa do tempo, mas nós temos descrição na palavra de Deus sobre isso.
Eu vou ler somente 2 Tessalonicenses 2:8. Temos a palavra como espada em Efésios 6:7, também Hebreus 4:12. Eu vou ler só 2 Tessalonicenses 2:8, para poupar o tempo. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O sopro da sua boca. O inimigo vai ser destruído por uma palavra do Senhor Jesus Cristo, falando do anticristo, a besta e o falso profeta também. Depois conversamos mais um pouco sobre isso. Essa expressão também que aparece nesse versículo 15, ele regerá com cetro de ferro as nações, né? Mostra a firmeza do seu reino, como também aparece no Salmo 2, que já temos lido nos estudos, Salmo 2, 8 e 9. Hoje nós não temos nenhum reino assim. Os reinos todos, eles são frágeis e facilmente são mudados. E diz ainda também que ele pisará o lagar do vinho, fala figuradamente do seu julgamento sem misericórdia sobre todos aqueles que rejeitaram a sua salvação. Nós já temos observado isso no capítulo 14, versículos 19 e 20, o lagar sendo pisado. Essa figura do lagar, da cólera de Deus Todo-Poderoso. Então aqui nesse momento ele vai destruir todos os vivos não salvos aqui na terra, conforme também outras passagens em Mateus, né? Mateus 25, parte de Mateus 24, e assim por diante. Versículo 16, aparece um quarto nome escrito aqui no seu manto. Quando descreve no manto, mostra que é visível aos homens. E também esse nome está na sua coxa. Na sua coxa, então, invisível aos homens. Por baixo do seu manto. E está escrito o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que indica a sua autoridade máxima para reinar e julgar no mundo inteiro. Não há outro que pode o tirar da mais alta, mais exaltada posição no universo dado pelo Pai. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso nos lembra também de Filipenses capítulo 2, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículos 17 e 18. A grande ceia é preparada para as aves do céu, a batalha de Armagedon, descrito em 2 versículos aqui. Desculpe. Primeiramente, né, nos versículos 17 e 18, e também depois, versículos 19 a 21, mesma sequência. A grande ceia. Verso 17. Deus convida todas as aves do céu para participar na maior ceia já vista na terra. Ceia para elas, né, para as aves. Isso enfatiza a grandeza desse julgamento que vai eliminar milhões dos inimigos de Deus nessa batalha de Armagedon, perto de Jerusalém, nesse tempo. Eles estarão acampados para destruir Israel e convictos de que irão vencer Israel por ser uma nação tão pequena, mas Cristo aparece no momento certo para livrar o remanescente fiel, e eles são derrotados pelo Senhor. Verso 18, haverá carne de reis, comandantes, poderosos, cavalos, cavaleiros, livres, escravos, tanto pequenos como grandes. Essa lista indica o tamanho dos exércitos que estarão reunidos contra Israel e contra Cristo nesse tempo. Finalmente, versículos
19 a 21. Na frente deles, na frente desse exército acampado em Israel, está a besta. E os reis da terra que o apoiam, né, com seus exércitos, e eles vão lutar contra Cristo nesse tempo. Tudo indica que eles já estarão envolvidos em uma iniciativa de peleja contra Israel, como já mencionamos. Então, Cristo aparecerá descendo do céu, e então eles mudam de foco e eles começam a lutar contra o próprio Senhor. Mas, em uma palavra, eles são destruídos. Essa guerra não demora muito tempo, versículo 20. A besta e o falso profeta são levados presos e são lançados vivos dentro do lago de fogo. Eles não morrem, mas eles entram vivos no lago de fogo. Eles são os primeiros para chegar a esse lugar de tormentos eternos. Confira capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta. Isso já no fim do milênio. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eles são os primeiros a serem lançados no lago de fogo, vivos. E somente 1000 anos depois, Satanás será também lançado ali. E os não salvos de todas as épocas, julgados no grande trono branco, como vamos ver no capítulo 20, na permissão do Senhor, são também depois lançados ali, no fim do milênio. Último versículo, os restantes dos seus exércitos vão ser mortos com a espada do Senhor, ou seja, pelo poder da sua palavra. E a carne deles vai providenciar uma grande ceia para as aves do céu. As suas almas irão para o inferno para esperar a ressurreição dos mortos e o juízo final do trono branco depois do milênio. Capítulo 20, versículos 11 a 15. Então nós vamos parar por aqui. Vamos deixar um tempo para que os irmãos possam comentar, fazer perguntas, ou lembrar outros textos referentes a esses assuntos. Amém.